Toda vez que alguém dobrava os joelhos às 3 da manhã, algo no mundo espiritual quebrava, e eu vi isso com os meus próprios olhos. Eu ainda me lembro da primeira vez que presenciei o poder desse horário. Estava em uma reunião com outros membros do grupo que eu participava. Estávamos todos vestidos de preto, com símbolos estranhos pintados nas mãos. Era quase 3 horas da manhã, quando de repente todos começaram a ficar agitados. Um dos líderes gritou: "Tem alguém orando, tem alguém quebrando nosso ritual." Naquela época, eu não entendia o que estava acontecendo. Por que todos ficavam tão nervosos quando o relógio marcava 3 horas? Por que nossos trabalhos pareciam mais fracos nesse horário? Foi só depois que eu descobri a verdade. Hoje, liberto das trevas, eu preciso te contar o que acontece quando você ora nesse horário. Não é uma história inventada. Não é algo que li em livros. É o que vi durante anos, servindo o lado errado da batalha espiritual. Muita gente acha que orar de madrugada é só coisa de crente fanático. Outros pensam que é apenas tradição. Mas existe um motivo real para você sentir aquele impulso de acordar e orar quando o relógio marca 3 horas da manhã. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. Enquanto as pessoas dormem, uma guerra acontece bem acima das suas cabeças. Anjos e demônios disputam territórios, pessoas, decisões. E existe um horário em que essa batalha fica mais intensa. Lembro de uma noite em que estávamos preparando um ritual poderoso. Tínhamos planejado tudo nos mínimos detalhes. Os objetos certos, as palavras certas, o momento certo. Mas quando chegou 3 horas da manhã, algo estranho aconteceu. Um dos nossos mais fortes médiums começou a gritar: "Ela está orando de novo. Aquela mulher está orando de novo." Depois descobrimos que era uma senhora idosa que morava sozinha, a 3 quarteirões de distância. Todo dia, às 3 da manhã, ela acordava para orar por sua família e sua cidade. Aquela velhinha, de joelhos no seu quarto, causava mais problemas para nós do que você pode imaginar. Agora que Jesus me libertou, estou do lado certo da batalha. E decidi revelar esses segredos para que você entenda o poder que tem nas suas mãos, ou melhor, nos seus joelhos. As pessoas sempre me perguntam: "É verdade que 3 da manhã é a hora do diabo?" Eu sempre respondo: não. É justamente a hora em que ele mais teme que você acorde e ore. Porque é nesse horário que o véu entre o mundo natural e o espiritual fica mais fino. Neste testemunho, vou te contar histórias que presenciei. Vou revelar o que acontece quando uma pessoa comum decide acordar no meio da noite para conversar com Deus. Vou explicar por que tantas pessoas sentem um peso no peito nesse horário, ou por que acordam assustadas exatamente às 3 horas. O que você vai ouvir pode assustar, pode fazer você questionar muitas coisas, mas preciso que você entenda: esta é a pura verdade de alguém que esteve do outro lado e viu o medo que o inimigo tem quando os filhos de Deus descobrem esse segredo. Se você já sentiu aquele impulso estranho de acordar e orar nesse horário, não foi coincidência. Foi um chamado. E depois que você entender o que vou te contar, nunca mais vai olhar para esse horário da mesma forma. Eu era um sacerdote do inferno. Isso mesmo que você ouviu. Não era apenas um seguidor, mas alguém que liderava rituais. Alguém que conhecia os segredos mais profundos do lado sombrio. Minha história começa quando eu tinha apenas 13 anos. Cresci em uma família normal, mas com um vazio enorme dentro de mim. Meus pais trabalhavam muito e quase não tinham tempo para conversar. Na escola, eu era aquele menino quieto, que ninguém notava. Foi então que conheci um grupo que prometia poder, conhecimento e importância. No começo, parecia apenas um grupo de jovens diferentes que gostavam de símbolos estranhos e músicas pesadas. Mas logo percebi que era muito mais que isso. Eles faziam rituais em casas abandonadas, cemitérios e às vezes em porões escuros.
E eles viram algo em mim, uma sensibilidade para o mundo espiritual que eu mesmo não conhecia. Com 15 anos, eu já participava de rituais importantes. Com 17, já liderava alguns deles. E aos 19, fui consagrado como um sacerdote. Recebi marcas no corpo, aprendi palavras em línguas antigas e comecei a ver e ouvir coisas que a maioria das pessoas não consegue perceber. Foi nesse período que aprendi sobre os horários espirituais. Assim como o mundo natural tem suas horas, hora de acordar, hora de almoçar, hora de dormir, o mundo espiritual também tem seus momentos. E o período entre meia-noite e 6 da manhã é conhecido como vigília da madrugada. Mas existe um momento específico nessa vigília que é especial. 3 horas da manhã. Muitos chamam de hora contrária, porque Jesus morreu às 3 da tarde. Então 3 da manhã seria o oposto. Outros dizem que é a hora do diabo. Mas o que descobri durante anos do outro lado é que é justamente o horário em que o reino das trevas fica mais vulnerável, principalmente quando alguém decide orar. Participei de rituais que só podiam ser feitos às 3 da manhã, mas que eram interrompidos quando cristãos decidiam orar no mesmo horário. Vi entidades poderosas recuando quando uma única pessoa se ajoelhava para conversar com Deus. Alguns vão dizer que estou exagerando. Outros vão dizer que é tudo invenção. Muitos religiosos tradicionais afirmam que horários específicos não importam para Deus. Mas eu vi com meus próprios olhos o impacto que uma simples oração às 3 da manhã pode causar no mundo espiritual. Uma noite, estávamos em um ritual importante. Tínhamos preparado tudo: velas pretas, símbolos no chão, oferendas específicas. O objetivo era lançar confusão sobre uma igreja local que estava crescendo muito. Exatamente às 3 da manhã, quando o ritual deveria atingir seu ponto máximo, algo estranho aconteceu. As velas começaram a apagar sozinhas. Os símbolos no chão pareciam perder o poder. E todos nós sentimos uma presença forte entrando naquele lugar. Não era uma presença das trevas. Era luz, era paz, era amor. Depois descobrimos que naquele exato momento, um grupo de 5 pessoas daquela igreja tinha acordado para orar. 5 pessoas comuns, de joelhos em suas casas, desarmaram completamente um ritual que tinha sido preparado por semanas. Isso é o que acontece quando você ora às 3 da manhã. Você deve estar se perguntando, por que esse horário é tão especial? Por que não 2 ou 4 da manhã? A verdade é que existe um mistério nesse horário específico. Os antigos chamavam de hora terceira da noite, um momento em que o véu entre o mundo natural e o espiritual fica mais fino. Agora, pense comigo. Quando foi a última vez que você acordou exatamente às 3 da manhã sem motivo aparente? Quantas vezes você sentiu aquela vontade estranha de orar nesse horário, mas ignorou porque estava com sono? Das 3 às 4 horas, os céus e o inferno ficam em alerta. É o ponto mais sensível da madrugada. É como se fosse uma janela no mundo espiritual, um momento em que as orações sobem mais rápido e os anjos descem com mais facilidade. Enquanto muitos dormem, os filhos da escuridão se movimentam. E é nesse horário que a oração dos justos tem mais impacto. Eu sei disso porque vi acontecer inúmeras vezes. Lembro de uma cidade onde planejamos um grande ataque espiritual. Era uma cidade pequena, com muitas igrejas, mas a maioria dos cristãos vivia uma vida morna, sem muito compromisso. Nosso plano era lançar divisão entre as famílias, confusão nas igrejas e doenças misteriosas que os médicos não conseguiriam explicar. Começamos o trabalho à meia-noite. As primeiras 3 horas foram produtivas para o reino das trevas. Víamos entidades se movendo livremente pelas ruas, entrando nas casas, influenciando sonhos e pensamentos. Mas quando o relógio marcou 3 horas, algo mudou. Primeiro foi uma luz estranha no horizonte. Depois, percebemos que algumas áreas da cidade estavam protegidas, como se tivessem um escudo invisível.
Tentamos várias vezes entrar nessas áreas, mas era impossível. Era como bater em uma parede de vidro. Mais tarde, descobrimos que havia 7 pessoas naquela cidade que acordavam regularmente às 3 da manhã para orar. 7 pessoas comuns, uma enfermeira, um padeiro, uma professora aposentada, 2 estudantes, um mecânico e uma dona de casa. Nada de especial em suas vidas, exceto o compromisso de dedicar aquela hora para a oração. Essas 7 pessoas, sem se conhecerem, sem combinarem nada, criaram um escudo espiritual sobre a cidade inteira. E o mais incrível, elas nem sabiam o poder que tinham. Você já parou para pensar por que tantas pessoas acordam às 3 da manhã sem motivo aparente? Algumas acordam assustadas, outras com a sensação de que tem alguém no quarto. Muitas relatam um peso no peito, dificuldade para respirar. Os médicos chamam de paralisia do sono ou dizem que é apenas ansiedade. Mas a verdade espiritual é mais profunda. Esse é o horário em que o reino das trevas tenta atacar com mais força. Justamente porque sabe que se você decidir orar nesse momento, o estrago para ele será enorme. Vou te contar um segredo que aprendi do lado de lá. Toda vez que alguém acorda às 3 da manhã, existe uma batalha acontecendo. Os anjos tentam despertar a pessoa para orar. Os demônios tentam causar medo para que a pessoa apenas se cubra e volte a dormir. É uma disputa pelo seu primeiro pensamento, pela sua primeira ação. Tive um amigo no grupo que era especialista em ataques noturnos. Ele dizia: se conseguirmos fazer a pessoa sentir medo quando acorda às 3 horas, ganhamos. Se ela decidir orar, perdemos. Era tão simples assim. Uma vez fomos enviados para atacar uma família que estava causando problemas para o reino das trevas. O pai era pastor de uma igreja pequena, mas que estava crescendo muito. A mãe liderava um ministério de intercessão. E os 2 filhos adolescentes estavam levando muitos jovens para a igreja. Nossa missão era lançar enfermidade sobre o pastor, confusão no casamento e rebeldia nos filhos. Chegamos à casa deles por volta de 1 da manhã. Os primeiros ataques foram fáceis. Conseguimos influenciar os sonhos do pastor com imagens de fracasso e abandono. Mas quando o relógio marcou 3 horas, a mulher dele acordou. Sem fazer barulho, ela saiu da cama, foi para a sala e se ajoelhou. Começou a orar baixinho, quase sussurrando. No início, achamos que não seria problema. Era apenas uma mulher sonolenta orando palavras simples. Mas após 5 minutos de oração, começamos a sentir o ambiente mudar. Era como se o ar ficasse pesado para nós, difícil de respirar. As palavras simples daquela mulher pareciam flechas afiadas. Em 15 minutos, tivemos que recuar. Não conseguíamos mais ficar naquela casa. O mais impressionante: ela não gritou, não fez grandes declarações, não usou óleo ungido ou água benta. Apenas conversou com Deus de forma simples e sincera, mas fez isso no horário certo, às 3 da manhã. Existe algo especial nesse horário que muitos cristãos desconhecem. É como se fosse um rio de unção que corre apenas entre 3 e 4 horas da madrugada. Quem mergulha nesse rio recebe uma força espiritual diferente. Já vi entidades sendo interrompidas por uma senhora que orava em voz baixa. Vi pactos sendo quebrados por jovens ajoelhados em quartos pequenos. Não era o volume da oração, era a entrega e o horário. Isso os demônios temem. Uma das histórias mais impressionantes que presenciei aconteceu em uma pequena cidade do interior. Havia lá uma família muito influente, donos de vários comércios, uma fazenda e até mesmo um pequeno jornal local. Essa família, sem saber, estava sob influência de espíritos de avareza e manipulação há gerações. Nosso grupo foi chamado para fortalecer essa influência, para garantir que a 3ª geração da família continuasse sob o mesmo jugo. O patriarca estava velho e logo passaria os negócios para os netos. Era um momento estratégico para o reino das trevas. Chegamos à cidade e começamos a trabalhar.
Durante 2 semanas, fortalecemos os laços espirituais, criamos novas amarras, plantamos pensamentos de ganância e desconfiança nos membros mais jovens da família. Tudo parecia correr como planejado. Até que, numa quarta-feira, algo estranho aconteceu. Tentamos acessar a propriedade principal da família, onde ficava a mansão do patriarca, e não conseguimos. Era como se houvesse uma barreira invisível. Tentamos outros pontos de entrada e nada. A propriedade inteira estava protegida. Depois de muito investigar, descobrimos a causa. A cozinheira da mansão, uma senhora de quase 70 anos, tinha começado a acordar às 3 da manhã para orar. Ela nem orava pela família diretamente. Orava por sua própria família, por seus netos que moravam longe, pela igreja que frequentava. Mas como ela morava na propriedade, em um pequeno quarto nos fundos da casa, sua oração criou um escudo sobre todo o lugar. Aquela senhora analfabeta, que ganhava um salário mínimo para cozinhar e limpar, desarmou completamente um ataque espiritual planejado por semanas. E o mais incrível, ela nem sabia do poder que tinha nas mãos. Outra história que nunca vou esquecer aconteceu com um jovem de 17 anos. Ele era o único cristão em uma escola dominada por drogas, violência e até mesmo práticas ocultas entre alguns alunos. Os professores já tinham desistido de mudar aquele ambiente. A polícia vivia sendo chamada para resolver brigas. Nosso grupo foi convidado por alguns alunos que praticavam o ocultismo para consagrar a escola, transformando-a em um território das trevas. O plano era fazer um ritual no laboratório de ciências, à meia-noite de uma sexta-feira. Estávamos confiantes, porque sabíamos que não havia resistência espiritual naquele lugar, nenhum grupo de oração, nenhum professor cristão atuante. Apenas aquele jovem de 17 anos, que mais parecia um alvo fácil do que uma ameaça. O ritual começou bem. Às 2 da manhã, já tínhamos estabelecido vários pontos de entrada para entidades mais poderosas. O ambiente estava pesado, escuro espiritualmente. Alguns dos alunos que participavam começaram a manifestar comportamentos estranhos, exatamente o que esperávamos. Mas quando o relógio marcou 3 horas, tudo mudou. Foi como se alguém tivesse ligado um ventilador potente em uma sala cheia de fumaça. O ambiente começou a clarear espiritualmente. As entidades que tínhamos invocado começaram a se agitar, inquietas. Mais tarde, descobrimos que aquele jovem de 17 anos, o único cristão da escola, tinha acordado às 3 da manhã naquela mesma noite. Ele não sabia do ritual, não tinha ideia do que estava acontecendo na escola. Simplesmente acordou com uma forte vontade de orar. E foi o que fez, deitado em sua cama, conversando com Deus de forma simples. A oração daquele rapaz, no horário estratégico, desarmou completamente nosso ritual. Depois daquela noite, várias coisas estranhas começaram a acontecer. 2 dos professores mais problemáticos pediram transferência. O diretor decidiu implementar um novo programa de valores e 3 dos alunos que participavam do ocultismo começaram a frequentar uma igreja. Tudo isso por causa de um jovem que simplesmente atendeu ao chamado de orar às 3 da manhã. O mundo espiritual funciona com leis que muitos desconhecem. Assim como existe a lei da gravidade no mundo físico, existem leis espirituais que funcionam independentemente de você acreditar nelas ou não. Uma dessas leis é a do tempo espiritual. Existem horários em que o véu entre o mundo natural e o sobrenatural fica mais fino. E 3 da manhã é um desses momentos, talvez o mais poderoso deles. O maior plano do diabo é fazer você acreditar que orar de madrugada é fanatismo. Ele usa cansaço, distração e até pesadelos para te afastar do relógio espiritual. E funciona muito bem na maioria das vezes. Quando estava do outro lado, participei de reuniões estratégicas, onde discutíamos como impedir que os cristãos descobrissem o poder da oração na madrugada, especialmente às 3 horas. Tínhamos várias táticas
que agora posso revelar para você. A primeira tática é o cansaço extremo. Você já percebeu como a rotina moderna deixa todo mundo exausto? Não é por acaso. Existe um plano espiritual para manter as pessoas tão ocupadas e cansadas que a simples ideia de acordar no meio da noite para orar parece loucura. Preciso descansar para trabalhar amanhã se torna a desculpa perfeita. Nós sabíamos que se mantivéssemos as pessoas física e mentalmente esgotadas, elas nunca atenderiam ao chamado da madrugada. Por isso, influenciávamos padrões de trabalho excessivo, entretenimento até tarde da noite e preocupações constantes que roubam o descanso. A segunda tática é o descrédito. Fazíamos de tudo para que a ideia de orar de madrugada parecesse coisa de crente fanático. Até mesmo dentro das igrejas, plantávamos pensamentos como Deus ouve em qualquer horário, não precisa ser de madrugada, ou isso é legalismo, não tem base bíblica. Claro que Deus ouve em qualquer horário, mas isso não muda o fato de que existem momentos estratégicos no mundo espiritual. É como dizer que você pode plantar em qualquer estação. Tecnicamente é verdade, mas existe uma estação ideal para cada semente. A terceira tática, e talvez a mais eficaz, é o medo. Muitas pessoas acordam exatamente às 3 da manhã e sentem medo. Sentem uma presença no quarto, um peso no peito, uma ansiedade inexplicável. Isso não é coincidência. Quando alguém acorda nesse horário, imediatamente tentamos enviar sensações de medo. Porque sabemos que se a pessoa sentir medo, vai fazer duas coisas: puxar o cobertor sobre a cabeça e tentar voltar a dormir rapidamente. É exatamente o que queremos. O que o reino das trevas mais teme é que, ao acordar às 3 da manhã, em vez de sentir medo, você pense: Deus está me chamando para orar. E atenda a esse chamado. Outra estratégia que usávamos era criar problemas durante o dia para que a pessoa não conseguisse dormir bem à noite. Brigas familiares ao final do dia, problemas de última hora no trabalho, notícias perturbadoras antes de dormir. Tudo calculado para garantir um sono agitado e superficial. Porque sabíamos que, mesmo que a pessoa acordasse às 3 da manhã, estaria tão mentalmente perturbada que não conseguiria se concentrar em uma oração eficaz. Lembro de um caso específico. Havia um homem em uma cidade pequena que tinha descoberto o poder da oração às 3 da manhã. Ele não era pastor, não tinha cargo na igreja, era apenas um vendedor de uma loja de materiais de construção. Mas todos os dias, por 15 anos, ele acordava às 3 da manhã para orar por 1 hora. Aquele homem simples era um problema enorme para o reino das trevas. Várias operações naquela cidade foram frustradas por causa das orações dele. Tentamos de tudo. Causar problemas financeiros para que ele ficasse preocupado, provocar conflitos no casamento, até mesmo doenças para que ele ficasse fraco demais para orar. Nada funcionou por 15 anos, até que descobrimos seu ponto fraco. O filho único. Começamos a influenciar aquele jovem para que se envolvesse com as pessoas erradas, com drogas e festas. O rapaz começou a chegar tarde em casa, a mentir para os pais, a se meter em problemas. Finalmente, conseguimos o que queríamos. O pai estava tão preocupado com o filho que não conseguia mais dormir direito. Quando acordava de madrugada, em vez de orar com foco, ficava remoendo os problemas, chorando, andando pela casa preocupado. Por 6 meses, aquele intercessor poderoso ficou desativado. E naqueles 6 meses, o reino das trevas avançou naquela cidade como nunca antes. 3 igrejas fecharam as portas, o tráfico de drogas aumentou, a violência doméstica disparou, até mesmo o número de suicídios cresceu. Até que um dia, aquele homem percebeu o que estava acontecendo. Entendeu que sua preocupação excessiva estava roubando sua comunhão com Deus na madrugada. E tomou uma decisão. Voltaria a orar com foco, entregando o filho nas mãos de Deus, em vez de apenas se preocupar com ele.
Na primeira semana, depois que ele voltou a orar com poder às 3 da manhã, seu filho teve um encontro sobrenatural com Deus e largou as drogas. Em um mês, as coisas na cidade começaram a mudar novamente. Todo o terreno que o inimigo tinha ganhado começou a ser recuperado. Fui libertado em uma vigília. Eu, que liderava ataques contra a igreja, fui alcançado pela oração de uma mãe intercessora, que orava às 3 réis. Nunca vou esquecer aquela noite. Estávamos planejando um grande ritual para amaldiçoar uma conferência de jovens que aconteceria naquela cidade. Tínhamos informantes dentro da igreja, sabíamos tudo sobre o evento, conhecíamos os pontos fracos dos líderes. O plano era lançar confusão, divisão e desânimo. Eu estava confiante. Afinal, já tinha participado de operações semelhantes dezenas de vezes, sempre com sucesso. Mas algo diferente aconteceu dessa vez. Na véspera do ritual, comecei a sentir um desconforto estranho. Era como se algo estivesse me queimando por dentro. À noite, não consegui dormir. Sentia uma angústia inexplicável, uma vontade de chorar sem motivo aparente. Quando chegou a hora do ritual, eu mal conseguia me concentrar. As palavras não saíam, os gestos pareciam vazios. Os outros participantes perceberam que algo estava errado, mas continuaram. Eu simplesmente não conseguia. Saí no meio do ritual, caminhando sem rumo pelas ruas escuras. Sem perceber, meus passos me levaram até uma pequena igreja onde estava acontecendo uma vigília. Era quase 3 da manhã. Parei do lado de fora, tremendo. Uma força me puxava para entrar, enquanto outra me mandava fugir dali. Foi quando uma senhora saiu da igreja, aparentemente para buscar algo no carro. Ela me viu parado ali, com o rosto pálido, as roupas pretas, os símbolos estranhos no corpo. Em vez de se assustar ou me julgar, ela sorriu. Um sorriso tão puro, tão cheio de amor, que senti algo quebrar dentro de mim. Ela se aproximou e disse apenas: "Deus tem te chamado há muito tempo. Eu oro por você todas as madrugadas, sem nem saber quem você é." Naquele momento, caí de joelhos na calçada e comecei a chorar como uma criança. Tudo o que tinha feito, todos os rituais, todas as pessoas que tinha ajudado a destruir, tudo veio à minha mente como um filme. A culpa era esmagadora. A senhora se ajoelhou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e começou a orar. Palavras simples, sem gritos ou dramatização. Apenas uma conversa sincera com Deus, pedindo libertação para alguém que ela nem conhecia. Foi então que senti algo como um vento forte passando por mim, arrancando camadas e mais camadas de escuridão. Era doloroso e libertador ao mesmo tempo. Meu corpo tremia. Minhas lágrimas não paravam, mas eu sabia que estava sendo limpo. Depois soube que aquela senhora era conhecida na igreja como a intercessora da madrugada. Há mais de 20 anos, ela acordava às 3 da manhã para orar por pessoas que nem conhecia. Ela simplesmente pedia a Deus que mostrasse por quem deveria interceder e obedecia. Durante meses, ela tinha sentido um forte peso para orar por um jovem envolvido com as trevas. Não sabia meu nome, não sabia como eu era, mas orava fielmente. E naquela noite, Deus a levou para fora da igreja exatamente no momento em que eu passava por ali. Os primeiros meses após minha libertação foram difíceis. Tive que lidar com ameaças dos antigos companheiros, com tentações intensas para voltar, com pesadelos terríveis. Mas a igreja me acolheu, me discipulou, me ensinou a usar a armadura espiritual para me proteger. E o mais importante, aprendi a acordar às 3 da manhã para orar. Não porque alguém me obrigou, mas porque entendi o poder desse horário específico. Eu, que já tinha visto do outro lado o impacto dessas orações, agora estava do lado certo da batalha. A primeira vez que consegui acordar para orar nesse horário foi assustador. Senti todo tipo de ataque, sono incontrolável, pensamentos de que era tolice, até mesmo sensações físicas estranhas. Tudo para me impedir de orar, mas resisti.
E depois de alguns minutos de oração, senti uma paz indescritível. Era como se o céu tivesse aberto sobre minha cabeça. As palavras fluíam, as lágrimas caíam, e eu sabia que estava conectado com Deus de uma forma especial. Hoje, meu chamado é expor o que as trevas escondem, porque essa hora é santa, é estratégica, é poderosa. Já vi os dois lados da batalha espiritual, e posso dizer sem dúvida, não existe nada que o reino das trevas tema mais do que um cristão comum que descobriu o poder da oração às 3 da manhã. Você pode estar pensando, isso é muito radical para mim, não consigo acordar todos os dias nesse horário. E não estou dizendo que você precisa fazer isso diariamente. Comece com uma vez por semana, marque no calendário. Segunda-feira, 3 da manhã, encontro com Deus. Alguns perguntam se precisa ser exatamente às 3 horas. Outros questionam se esse horário tem mesmo base bíblica. Há até quem diga que isso é apenas superstição religiosa. Eu entendo os questionamentos. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos o impacto desse horário específico, também duvidaria. Você não acorda nesse horário por acaso. Deus te chama para o secreto. Quantas vezes você já abriu os olhos exatamente às 3 da manhã? Quantas vezes sentiu aquela vontade estranha de orar, mas acabou voltando a dormir? O que você não sabe é que, naquele momento, existe uma batalha acontecendo pelo seu atendimento. Anjos tentam te despertar para orar. Demônios tentam te fazer sentir medo ou sono extremo. É uma disputa pela sua primeira reação. Se você já foi acordado entre 3 e 4 horas, pare de ignorar. Levante-se, ajoelhe-se. Algo está esperando o seu sim. Existe uma unção especial reservada para esse horário. Um rio de poder que flui apenas durante essa hora. Muitos grandes avivamentos na história começaram quando uma pessoa comum decidiu atender ao chamado da madrugada. Não foram os grandes pregadores que iniciaram o mover. Foram os intercessores desconhecidos, aqueles que ninguém via, que se levantavam enquanto todos dormiam. Deixa eu te contar sobre Maria, uma dona de casa simples que morava em uma pequena cidade do interior. Ela não tinha estudo teológico, não pregava, não cantava bem. Era apenas uma mãe de 3 filhos, esposa de um mecânico, membro comum de uma igrejinha de 40 pessoas. Um dia, Maria acordou às 3 da manhã com uma forte sensação de que precisava orar. Resistiu no início, estava cansada. O dia seguinte seria cheio. Mas a sensação era tão forte que ela se levantou, foi para a cozinha e começou a orar baixinho para não acordar a família. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu, e no outro e no outro. Por 6 meses, Maria acordou todas as noites às 3 da manhã para orar por 1 hora. Ela não contou para ninguém, nem mesmo para o marido. Era algo entre ela e Deus. O que Maria não sabia é que durante aqueles 6 meses, coisas extraordinárias começaram a acontecer na cidade. Uma boate que era ponto de drogas fechou sem explicação. 3 bares conhecidos por violência também encerraram as atividades. A taxa de criminalidade caiu 40%. Na pequena igreja que Maria frequentava, coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas chegavam antes do culto para orar. Jovens que nunca se interessaram por Deus começaram a buscar mais. Crianças tinham experiências profundas com o Espírito Santo. Em 1 ano, a igreja de 40 pessoas cresceu para 300. 2 outras igrejas foram plantadas na cidade. Um movimento de santidade varreu as famílias. E tudo começou com uma dona de casa comum que simplesmente atendeu ao chamado de orar às 3 da manhã. Você já parou para pensar por que Jesus mesmo orava de madrugada? O Filho de Deus, que tinha comunhão perfeita com o Pai, ainda assim buscava esses momentos específicos para a oração. Os discípulos o encontravam indo para um lugar deserto antes do amanhecer. Havia um propósito nisso. Os monges dos primeiros séculos cristãos
Dividiam a noite em vigílias para garantir que sempre houvesse alguém orando, especialmente na madrugada. Eles entendiam algo que a igreja moderna muitas vezes esquece. A madrugada tem um poder especial no mundo espiritual. Quando você ora às 3 da manhã, está literalmente roubando um horário que o inimigo considera seu. Está invadindo um território que ele acha que lhe pertence. É como entrar na casa de um valente e amarrá-lo para então saquear seus bens. Não estou falando de uma fórmula mágica. Não é como se orar às 3 da manhã automaticamente resolvesse todos os seus problemas. O que estou dizendo é que existe uma janela espiritual nesse horário, um momento estratégico que poucos conhecem e ainda menos aproveitam. Já conheci pessoas que foram curadas de doenças terminais depois que alguém, geralmente uma mãe ou avó, começou a orar por elas às 3 da manhã. Já vi casos de filhos pródigos que voltaram para casa após meses de intercessão nesse horário específico. Uma das histórias mais impressionantes que conheci foi de um homem que estava preso por tráfico de drogas, condenado a 15 anos. Sua mãe, uma senhora simples, decidiu acordar todos os dias às 3 da manhã para orar por ele. Ela não contou para ninguém. Era um compromisso secreto com Deus. Depois de 9 meses de oração constante, algo incrível aconteceu. Um erro processual foi descoberto no caso do filho. O juiz revisou a sentença e ele foi liberado. Mas o mais impressionante não foi a libertação física, foi a espiritual. Durante o tempo na prisão, aquele homem teve um encontro com Jesus e saiu completamente transformado. Mais tarde, ele descobriu que sua transformação começou exatamente no período em que a mãe iniciou as orações de madrugada. O que ela não sabia é que todas as noites, por volta das 3 horas, ele acordava na cela com uma vontade inexplicável de orar, de buscar a Deus. Quando você ora às 3 da manhã, não está sozinho. O céu escuta, os anjos agem e o inferno recua. Existe uma cobertura especial para aqueles que se aventuram a orar nesse horário estratégico. Já vi cadeias espirituais de gerações sendo quebradas por causa de uma única pessoa que decidiu orar às 3 da manhã. Já vi territórios inteiros sendo transformados porque um intercessor descobriu esse segredo. Nunca pare de orar, porque cada madrugada pode ser uma guerra vencida, uma libertação liberada, uma vida transformada. Cada vez que você se levanta nesse horário, está declarando para o reino das trevas: este território pertence a Deus. Lembro de uma cidade que era conhecida como terra de feiticeiros. Durante décadas, práticas ocultistas dominaram aquele lugar. As igrejas que tentavam se estabelecer ali enfrentavam todo tipo de ataque. Os pastores adoeciam misteriosamente, os membros entravam em conflito, os prédios sofriam acidentes inexplicáveis. Até que um jovem pastor recebeu um chamado claro de Deus para plantar uma igreja naquela cidade. Todos acharam loucura, tentaram convencê-lo a desistir, mas ele foi. Nos primeiros meses, aconteceu exatamente o que todos esperavam. Ele enfrentou oposição. Sua esposa ficou doente. A pequena congregação de 12 pessoas vivia em conflito. Parecia que a história se repetiria. Até que um dia, enquanto orava desesperado, aquele pastor recebeu uma revelação clara. Precisava estabelecer uma torre de oração às 3 da manhã. Não entendeu completamente o que aquilo significava, mas obedeceu. Começou sozinho. Todas as noites, acordava às 3 horas para orar por 1 hora. Depois de um mês, convidou sua esposa. No terceiro mês, 4 pessoas da igreja se juntaram a eles. Em 6 meses, havia 20 pessoas comprometidas com a vigília da madrugada. Eles se revezavam, garantindo que todos os dias alguém estivesse orando às 3 da manhã. Era um compromisso sério, não apenas um entusiasmo passageiro.
Os resultados foram impressionantes. Em um ano, a igreja cresceu de 12 para 200 pessoas. Os negócios da cidade começaram a prosperar de forma honesta. A violência diminuiu drasticamente. 3 centros de práticas ocultistas fecharam as portas. O mais incrível, pastores de outras denominações começaram a perceber o mesmo chamado para orar de madrugada. Sem combinarem nada, 5 igrejas diferentes estabeleceram suas próprias torres de oração no mesmo horário. Em 5 anos, aquela cidade conhecida por décadas como terra de feiticeiros passou a ser chamada de Cidade da Bênção. Tudo porque alguns cristãos comuns descobriram o poder da oração às 3 da manhã. Você pode estar pensando, isso é muito bonito, mas eu trabalho, tenho família, preciso dormir, não posso acordar todos os dias nesse horário. E eu entendo. Não estou dizendo que você precisa fazer isso diariamente. Comece com uma vez por semana. Escolha um dia específico. Pode ser domingo para segunda, quando geralmente as pessoas têm mais flexibilidade no horário. Programe seu despertador, prepare seu coração e experimente. Não precisa ser uma oração longa ou elaborada. Muitas vezes, as orações mais poderosas que presenciei eram simples, sinceras, diretas. Deus, aqui estou, já é um começo poderoso. Se você fizer isso por um mês, garanto que vai notar diferenças na sua vida espiritual. Vai perceber uma sensibilidade maior à voz de Deus, uma paz mais profunda, vitórias em áreas onde antes só havia derrota, porque no fim das contas, o poder não está no horário em si, mas na sua disposição de sacrificar algo precioso, seu sono, seu conforto, para buscar a Deus. É um ato de amor, de rendição, de prioridade. Jesus mesmo disse que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E muitas vezes é na quietude da madrugada que conseguimos nos conectar mais profundamente com essa verdade, livres das distrações do dia. Você já imaginou o impacto que teria se, em cada quarteirão da sua cidade, houvesse pelo menos uma pessoa orando às 3 da manhã? Se em cada família houvesse um intercessor disposto a pagar esse preço? A playlist do nosso canal tem testemunhos incríveis de pessoas que descobriram esse segredo e viram suas vidas, famílias e cidades transformadas. Assista ao próximo vídeo que está passando no card. Vai te ajudar muito no seu crescimento espiritual. E não se esqueça de deixar o seu like para não perder os próximos testemunhos que vamos compartilhar. Sua interação é muito importante para que essas revelações cheguem a mais pessoas. Nunca pare de orar, especialmente às 3 da manhã.